Olá, gente. Bom, agora, dando sequência, vamos abordar o tópico 15 sobre pessoa jurídica, que é a responsabilidade civil e penal, e por fim, falaremos rapidamente sobre a extinção da pessoa jurídica. Tá? Vamos fazer o término da matéria falando sobre o domicílio, mas é algo muito rápido, né? A gente vai se concentrar bastante no que diz respeito à responsabilidade e à extinção da PJ, tá? A primeira parte que trata da responsabilidade, a pessoa jurídica ela pode ser responsabilizada civil e penalmente também, né? É óbvio que quando tratamos da responsabilidade civil, a gente pensa na questão da pessoa em si, né? Só que se a gente for analisar, a pessoa jurídica não tem aquela existência ontológica da pessoa natural, ela não tem aquela existência física, né? Mas mesmo assim, a pessoa jurídica, se cometer algum ato em que cause um dano a um terceiro, ela responderá com o seu patrimônio pelos danos causados. A gente fala que uma entidade de existência física, um ente de existência física, que é a pessoa natural, e um ente de existência ideal, que é a pessoa jurídica. Ambas são civil e penalmente responsáveis pelos atos que cometem. Obviamente, pela pessoa jurídica se tratar de um ente de existência ideal, de não ter uma existência física, são os seus administradores, através dos seus administradores, que ela acaba praticando um ato. Mas não é que seus administradores pratiquem o ato, mas sim em nome da pessoa jurídica. Penalmente falando, a compreensão é um pouquinho diferente, porque o ato danoso, sim, importa para a qualificação desse ato no que diz respeito a uma condenação, ou seja, uma tipificação penal, tanto para a pessoa jurídica como para seus administradores, o autor do crime, o coautor, ou o partícipe do crime também. Então, nesse caso, falando da responsabilidade, primeiro da responsabilidade civil. Então, existem dois tipos de responsabilidade, a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual, ou também chamada de aquiliana. A responsabilidade contratual significa dizer que a pessoa jurídica ela pode contratar, né? Através dos seus administradores, mas ela pode contratar. Então, ela pode estabelecer um negócio jurídico e dentro disso, um eventual inadimplemento contratual, ela será responsabilizada de acordo com o seu patrimônio, é o seu patrimônio que vai atender o eventual dano praticado contra a outra pessoa em razão desse inadimplemento contratual, previsto lá no artigo 389 do Código Civil. A responsabilidade extracontratual ou aquiliana, essa decorre de qualquer ato praticado pela pessoa jurídica que venha a causar dano a outrem. Basicamente, é a regra geral do neminem ledere, que isso significa a ninguém se deve lesar. Portanto, aplica-se nesse caso aquela regrinha do artigo 927 do Código Civil, que faz remissão ao 186 e ao 187 do Código Civil, né? Então, é a definição de ato ilícito, o 186, e o 187 também é a definição de ato ilícito, mas mais em relação à quebra da boa-fé contratual, o que perfeitamente cabe nos atos praticados pela pessoa jurídica, nos negócios jurídicos realizados por ela, certo? Quando nós falamos de responsabilidade extracontratual, basicamente o que significa isso? Que o dano praticado pela pessoa jurídica, o ato praticado pela pessoa jurídica e o dano gerado em relação ao cometimento, à realização desse ato, ele não decorre de um contrato, não decorre de uma relação direta entre as partes. Às vezes pode ser em razão desse negócio jurídico, mas muitas vezes nem sequer existe um negócio jurídico entre as partes. E a pessoa jurídica, assim como uma pessoa física, uma pessoa natural, pode causar dano a outrem.
E o 927 fala isso: aquele que causar dano a outrem fica obrigado a reparar o dano. Portanto, nessa situação específica, a pessoa jurídica também poderá ser responsabilizada. Já no que diz respeito às pessoas jurídicas de direito público, é importante falar aqui que é aquela regrinha do artigo 43 do Código Civil que reconhece a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público. Basicamente significa dizer que a pessoa jurídica de direito público responderá independentemente de culpa, lógico, pelos atos praticados pelos seus agentes públicos, reservando o direito da pessoa jurídica de direito público, o direito de regresso contra aquele agente que tenha agido por culpa ou dolo. Mas a pessoa jurídica de direito público responderá independentemente da comprovação ou da existência de culpa ou de dolo. No que diz respeito às pessoas jurídicas de direito privado, a gente tem que voltar lá no artigo 927, porque diz que aquele que, por negligência, imprudência ou imperícia, que é o conceito do ato ilícito, né? Então, nesse caso, a negligência, imprudência e imperícia trata basicamente, ou a omissão eventualmente do agente, trata basicamente da caracterização da culpa daquela pessoa, né? Coisa que, para a pessoa jurídica de direito público, não há a necessidade da demonstração dessa culpa. E também responderá civilmente pelos atos praticados. Já a responsabilidade penal é um pouco difícil a gente analisar. Imagine como que uma pessoa jurídica pode ser penalizada por um ato praticado. Mas, se a gente for analisar, a título de exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, ela fala, a 9605, que é de 98, a Lei de Crimes Ambientais, ela fala no seu artigo, deixa eu até buscar aqui, no seu artigo 3º, ela fala assim, vamos lá. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. O parágrafo único fala que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, não é só a pessoa jurídica, aquele que o faz em nome dela também responderá pelo ato praticado, né? Comprovando a autoria desse crime. O interessante, e é isso que deve ser mencionado, diz respeito ao artigo 21, que são as penas aplicáveis à pessoa jurídica no caso do cometimento de um crime ambiental. Veja só, se a gente for analisar quais são as penas que podem ser aplicadas a uma pessoa, nós falamos da multa, da prestação de serviço à comunidade, das penas restritivas de direitos e das privativas de liberdade. Óbvio, justamente por não se tratar de uma existência física, que a pessoa jurídica não será, não recairá sobre ela a pena privativa de liberdade. Uma pessoa jurídica não pode ir presa, porque ela não tem existência física. No entanto, poderá ela sofrer as outras penas aplicáveis, a multa, a prestação de serviço à comunidade e as restritivas de direito. Daí pensa assim, como que eu vou aplicar uma pena restritiva de direito para uma pessoa jurídica? Simples. Exemplo, o bloqueio, né, o fechamento de um estabelecimento, né, a interdição temporária do funcionamento desse estabelecimento, a suspensão de suas atividades, a proibição de contratar com o poder público, são penas restritivas de direito, ou seja, ela permanece existente, ela permanece explorando sua atividade, mas muitas vezes ela não pode contratar com o poder público justamente por ter incorrido num crime ambiental. Isso de acordo com a 9600, com a Lei de Crimes Ambientais, né? Com a Lei 9605, que é de 98, mas existem outras leis também que estabelecem a aplicação de penas para pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, basicamente, essa é o que diz respeito a essa extensão da responsabilidade das pessoas jurídicas. Ela responde, sim, civil e penalmente. No que diz respeito à extinção da pessoa jurídica, a gente se atém à responsabilidade dela, a extinção dela
no campo do direito privado, tá? Então veja bem, a pessoa jurídica ela poderá se dissolver de várias formas. Ela pode ser em uma situação convencional, né, em que as partes, os sócios estabelecem a forma de sua dissolução, né, independente por maioria ou por unanimidade, está lá previsto nos incisos 1 e 2 do artigo 1033 do Código Civil, e também de forma administrativa, como por exemplo uma extinção da autorização de funcionamento quando essa atividade ela é regulada por uma agência reguladora, né? Por uma entidade que autoriza, que deve autorizar o seu funcionamento. Eu não estou falando aqui, por exemplo, da cassação de um alvará de funcionamento, não é isso. O alvará de funcionamento, o alvará que a prefeitura municipal normalmente emite, ou imagine vocês a fiscalização dos bombeiros, por exemplo, da vigilância sanitária, e isso diz respeito ao local onde aquela atividade está sendo desempenhada. Quando eu falo na extinção da autorização de funcionamento, por exemplo, a SUSEP. A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, né? Imaginemos também um órgão ambiental, né, em que a atividade seja basicamente voltada a, por exemplo, destinação de resíduos sólidos potencialmente poluidores, né? No caso da SUSEP, né, as seguradoras, no caso de instituições financeiras, o Banco Central, são agências que controlam essa atividade econômica e automaticamente, no momento em que você extingue, que você cassa a autorização de funcionamento, essa sociedade deve ser extinta. Ou seja, ela deixa de existir. A extinção da sociedade, o que significa basicamente a extinção de uma sociedade com base na sua dissolução? Ela chega ao fim o seu ciclo existencial. Basicamente, ela é a morte da pessoa jurídica. Então, a dissolução com a consequente extinção é a morte da pessoa jurídica. Só que, no entanto, antes de falar da judicial, né, a pessoa jurídica, quando ela se extingue, ela passa por 3 fases, né? A primeira é a fase da chamada dissolução stricto sensu, porque a dissolução ela é considerada lato sensu, né? Dissolve-se a sociedade e ela deixa de existir, né? É o fim do seu ciclo existencial. No entanto, nós falamos que a primeira etapa dessa dissolução lato sensu, em sentido amplo, é a dissolução em sentido estrito. Isso significa dizer qual é a causa da sua dissolução. É por vontade dos sócios, segundo os incisos 1 e 2 do 1033, ou é, por exemplo, vamos imaginar, pela extinção da autorização de funcionamento, pelo exaurimento ou pela inexequibilidade do objeto social, pela falência. Qual é a causa da dissolução? É o ato que provoca a dissolução. Então essa é a chamada dissolução stricto sensu. A segunda fase do processo de dissolução é a liquidação. Basicamente significa dizer, realiza o ativo, né, vê todo o patrimônio que tem a pessoa jurídica para atender o passivo dessa pessoa jurídica. Isso é a liquidação. E por fim, se eventuais sobras houverem dessa liquidação, a terceira fase é a partilha, em que se divide o resultado final entre o ativo e o passivo, e esse resultado é dividido, é partilhado entre os sócios. Portanto, dissolução stricto sensu, liquidação e partilha compõem a chamada dissolução lato sensu. Depois dessas 3 etapas, essa dissolução lato sensu implica na extinção da pessoa jurídica. Então já falamos da extinção da dissolução convencional, que é por vontade das partes, dos sócios, dos associados, enfim. A segunda, a administrativa, quando uma agência reguladora, enfim, quando um órgão público regula aquela atividade. E a terceira é a judicial, ou seja, por força de decisão judicial, impõe-se a dissolução daquela sociedade. Por exemplo, a unipessoalidade por mais de 180 dias, estabelecida lá no inciso 4 do artigo 1033. Né? A sociedade que permanecer por mais de 180 dias causando, né, essa unipessoalidade superveniente, obviamente, ela deve ser extinta.
Então essa extinção, como é feita? Através de uma determinação judicial. A falência, você decreta a falência da pessoa jurídica. Então quem decreta a falência? A sentença judicial. A sentença que decreta a falência inaugura um novo Estado de Direito. Muito embora essa sentença seja chamada de sentença declaratória de falência, na verdade ela tem natureza constitutiva. Isso significa dizer constitui um novo Estado de Direito. Ela deixa de ser pessoa jurídica, ela deixa de ser sociedade empresária e passa a ser massa falida. E a massa falida basicamente é o quê? É a reunião do patrimônio do falido para o pagamento dos seus credores. Então essas são as fases ou os modos pelos quais se opera a extinção da pessoa jurídica: convencional, administrativa ou também judicial, ou seja, por força de sentença que determina a sua dissolução e consequente extinção. Só para concluir, esse assunto é bastante objetivo, bastante rápido. Eu falei quando tratamos sobre o domicílio da pessoa natural e tratamos lá dos artigos que tratam do domicílio da pessoa natural. O artigo 75 fala do domicílio da pessoa jurídica, né? E eu falei, não, quando tratarmos de pessoa jurídica falaremos sobre o domicílio da PJ. Então, só para concluir o assunto referente à pessoa jurídica, o artigo 75 define como o domicílio da pessoa jurídica, vejam só, são 4 situações. O inciso 1 fala: domicílio da União é o Distrito Federal. O domicílio dos estados e territórios, as suas capitais. O domicílio do município, o lugar onde funcione a administração municipal. E das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Nesse caso, basicamente, significa dizer que é o local da sede da pessoa jurídica, é a sua localização, né? É o seu domicílio. Agora imagine uma pessoa jurídica que tenha várias unidades produtivas, várias filiais, por exemplo. Então, nesse caso especificamente, poderá ser qualquer localização em que aquela pessoa jurídica naquela localização tenha realizado o ato. Então, ali será considerado o seu domicílio e não exclusivamente a matriz, a sede da pessoa jurídica. Fala assim o parágrafo 1º desse artigo 75 do Código Civil. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. E por fim o parágrafo 2º, que trata: se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento cito no Brasil a que ela corresponder. Então, essas são as situações que estabelecem, que definem o local do domicílio da pessoa jurídica. Para que isso? Para que ela possa ser localizada, para que ela possa ser chamada, por exemplo, no processo, para que você tenha o domicílio da pessoa jurídica, uma forma de você contactar a pessoa jurídica. Obviamente, ela não tem uma existência física, mas ela tem sede. Ela se constitui através dos seus atos constitutivos, estatuto, contrato, o endereço para que possa ser localizada e, obviamente, praticar as suas atividades. Basicamente é isso. Nós vamos apenas abordar mais um tópico sobre pessoa jurídica, né? Que no próximo tópico, no tópico 16, que vai tratar sobre a desconsideração da pessoa jurídica, tá? E aí sim, concluímos por vez o assunto sobre esse tema que é muito importante, que é da pessoa jurídica dentro do nosso ordenamento jurídico, de acordo com o Código Civil de 2002. Tá ok? Então, até o próximo tópico. Nos vemos lá. Tchau, tchau.